Hey guys, how are you doing? I hope you guys are okay and ready for the test. Yes, so as you guys can see here, we have our second test throughout Estudos, and it's going to be on Thursday, próxima quinta, dia 28. Então, vamos ver aqui no Moodle como que vai ser pedido, como que vai ser cobrado esse conteúdo, tá? Então, a prova ficará disponibilizada no aplicativo Estudos, das 4h30 até as 8 horas, porque mais alunos fazem outros idiomas também, então vocês precisam de um tempo maior para fazer, ok? Gente, o que vai cair na prova? Reading Comprehension. Nesse momento, não esqueçam de utilizarem as técnicas de leitura que a gente falou, né? Primeiro vai lá nas alternatives, verifica o que está sendo pedido para depois ir para o texto, dá aquela leitura rápida, explore figuras, explore o título, tá bom? Essas dicas nunca são overdue, né? Então, olha só, ali a gente colocou capítulos 9 e 10, todos os usos do passado, simple past, past continuous, past perfect continuous, acho que vocês estão, assim, masters nisso, eu espero, né? Se não, de qualquer maneira, hoje nós faremos uma revisão e na nossa live nós teremos também exercícios voltados para isso, ok? Para retomar os pontos da AD, ok? Capítulo 11, pronomes definidos, indefinidos, demonstrativos, relativos, reflexivos, todos os usos, né? Então, ali na página 133 eu coloquei como uma referência, né? Porque lá você tem um chart muito legal, com um resumo muito interessante sobre isso. Então, hoje eu também vou dar uma retomada nessa parte. Mas as videoaulas que foram muito explicativas, né? Gente, mais uma vez, quando vocês tiverem dúvidas, levem isso para a live, tá bom? Quem sabe a gente consegue, a sua dúvida passa a ser também a do seu amigo, né? Tem pessoas com as mesmas dificuldades. Então, aqui falando da nossa próxima aula Teams, que vai ser no dia 26, faremos uma revisão para a AD2, e aí a gente conta com a participação de todos vocês, tá bom? Então, olha só, hoje eu vou começar fazendo, então, uma mega review sobre, no sequência aqui do que foi postado aqui no Moodle, ok? Então, a primeira, lembra que eu falei na live a respeito de um table com todos os tenses? Pois então, resolvi não postar para mostrar para vocês hoje, ok? Então, olha só. Aqui, eu achei incrível, porque ele é bastante didático, né? E aqui a gente tem tudo sobre o simple tense de uma maneira linear. Então, aqui nós temos signal words, what is the use, what is the form, for both ways. Yes, for third person and first and second person. Examples in the affirmative, examples in the negative, and examples in the interrogative, ok? Muito importante, para que vocês dominem todo e qualquer tense em inglês, word order is a must. Você tem que saber o que vem antes, o que vem depois, qual é a sequência lógica de uma pergunta, qual é a sequência lógica de uma afirmativa e de uma negativa. Né? Depois o resto é só substituição, tá bom? Então, olha só. Como a gente está falando sobre Simple Past, então hoje a revisão vai ser voltada para o Simple Past. Mas fiquem livres para vocês destrincharem essa parte, ler, e tá de uma maneira assim, bem didática, ok? Bem resumida, né? Que agora na cabeça de vocês tudo é muito visual, tudo muito resumido. Então, olha só. Quando a gente fala do Simple Past, guys, what is the use of Simple Past? Então, são actions that took place in the past, mostly connected with an expression of time. No connection with the present. Isso é muito importante. Passado, gente, passou, não vai voltar. No Simple Past funciona assim. Passou, acabou, né? Então, não existe conexão nenhuma no presente, como é o que acontece com Present Perfect.
né? Então, porque muitas vezes a gente usa o present perfect pensando, não, tá falando no presente. Não, é algo que retoma, que volta, que tem alguma relevância no presente, mas que aconteceu, que começou a acontecer no passado, ok? Então, tem essa relação muito íntima aí com o simple past, e é o que acaba também confundindo, ok? Tá, teacher, então quais são as expressões que a gente usa que são características do simple past? O last tudo, tá? Last year, last month, last party, ok? Ago, 3 weeks ago, 10 years ago, ok? 100 years ago. Essa expressão ago é simple past, acabou, né? Quando você determina o ano, né? Então, já qualquer coisa que foi antes de 2020 é passado, past. Expressões do tipo yesterday, obviously, past. Não tem como utilizar o yesterday com nenhum dos passados perfeitos, né? Yesterday é past, acabou. Aqui nós temos tipos de passado, regular e irregular, são os tipos de verbo. Né? Então, assim, nós temos o regular verbs e irregular verbs, que passa a ser a segunda coluna da lista de verbos irregulares. Eu separei também para vocês, lógico que vocês devem ter a do poliedro, deve ter 1000 outras listas, mas eu também vou postar uma lista de verbos irregulares que eu achei muito completa. Ela é de nível médio, não é uma hard, assim, com verbos absurdamente difíceis que só aparecem em artigos de literatura de Shakespeare. Não. Então, eu selecionei algumas que têm verbos que são utilizados na maneira formal, né, na literatura formal, porém mais acessíveis, ok? Então, é legal vocês terem isso à mão para continuarem estudando. Né? De repente, é aquilo que falta para dar um trigger ali, para dar um clique no entendimento de um texto. Então, olha lá. I worked, he worked, I went, he went, I didn't work, he didn't work, I didn't go, he didn't go. Então, a negativa é formada por did plus not, ou então contração. Muito importante ver a contração, ok? Como que ela aparece. E na pergunta, o auxiliar did vai na frente. Period, ok? Esse é o simple past. Então, vamos lembrar também. Simple past, aconteceu, morreu, né? Não volta mais. Past progressive. Qual que é a característica principal do past progressive? It's an action that happened in the middle of another action. É uma ação, ela tem como característica dizer uma ação que aconteceu no meio de uma outra ação, né? Someone was doing something at a certain time in the past. You don't know whether it was finished or not. Então, quando você quer dizer que alguém estava fazendo alguma coisa num certo tempo no passado, porém você não sabe se aquela ação terminou ou não. Se aquilo terminou ou não, você não sabe o que aconteceu. Então, estava acontecendo. Agora, o que aconteceu depois, ninguém te disse. Então, nesse momento, a gente usa o quê? O past progressive. Qual é a palavra que é muito característica do past progressive? While, né? Que é um connector, é um conjunction, né? Enquanto, ok? Como que se forma o past progressive? O past progressive, ele se forma da utilização do verbo to be no passado. Então, se vocês olharem lá naquela table, naquela lista de verbos irregulares, está assim. To be, was, were, segunda coluna. Terceira coluna, been. Nesse caso, no past progressive, a gente vai utilizar o quê? A segunda coluna, verb to be, a conjugação dele sendo was e were. I was, you were, he, she, it was, you, they, we, they were, ok? Como que se forma a afirmativa? Então, eu uso esse pronome a quem eu estou me referindo, I, you, we, they, o verbo to be, mais um verbo main verb, que seria um verbo de ação com ing, né? Porque estava acontecendo, então tem que dar essa noção de continuidade, de que algo estava acontecendo.
A negativa, gente, como que se forma a negativa? É colocar o verbo to be na negativa, né? Então, eu posso usar as contractions? Posso. Wasn't, weren't. Mas, basicamente, aqui eu também posso usar o was not, né? Nisso segue também a mesma sequência, né? Isso é interessante. E aí, na pergunta, o verbo to be vai para frente, como todos os tempos verbais que utilizam o verbo to be de alguma forma, ok? Aí, guys, lembra que eu falei da referência do present perfect, né? Ele não cai nessa prova, mas é importante vocês saberem que a gente utiliza para ações no passado. Também é um tipo de passado, né? Um uso do past. Então, ele fala assim, ó. Qual que é o uso dele? You say that something has happened or is finished in the past, or it has a connection to the present. Então, quando você diz que alguma coisa tem acontecido, ou está terminada no passado, ou tem alguma conexão com o presente. Então, não, o foco nesse caso não está em quando aconteceu, when it happened, mas no que aconteceu, no fato em si. Por isso que a gente usa o present perfect, ok? É quando você não sabe determinar exatamente quando aconteceu, ou se tem acontecido, né? Então, é um passado que a gente fala que é mais abrangente, it's wild past, né? Então, olha só, nesse momento nós temos muitas expressões para utilizar no present perfect. A gente utiliza just, a gente utiliza o yet, o never, ever, already, so far, up to now, since, for, recently. É uma coisa extremamente indeterminada, por isso que nós temos tantas expressões de tempo, tá? E aí, como é que se dá essa formação aqui do present perfect? Eu tenho que utilizar os auxiliares have e has, sendo have para primeira e segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, e has para terceira pessoa, third person, singular, ok? E aí a gente também utiliza os verbos que são regulares, eles vão para o passado, tanto na pergunta afirmativa e negativa, e verbos irregulares, eles devem ser utilizados no past participle, que é a terceira coluna, particípio passado. Então, lá na listinha, vocês não vão olhar a segunda, e sim a terceira. Então, eu diria o quê? I have worked, eu tenho trabalhado. Está especificado quanto que eu tenho trabalhado? Quando eu tenho trabalhado? Não. I have worked a lot. You have studied a lot, that's I'm sure. Né? Então, em algum momento ali no passado, isso iniciou e a gente não sabe demarcar exatamente quando que terminou, ou se vai terminar. Entendeu? Então, é nesse momento que a gente usa o present perfect. Ok? Guys, o present perfect progressive. Vamos lá. E aqui vocês têm na tabela todos os usos, né? Então, é legal, sim, fazer exercícios que estejam relacionados à forma para vocês treinarem esse olhar na sequência lógica da formação da frase, tá bom? The word order, isso é importante, ok? É meio training mesmo. Horrible to say. Ok. Present Perfect Progressive. A ação começou no passado e acabou de acabar. Ela acabou de parar. Então, nesse momento, eu uso Present Perfect Progressive. Quando eu quero determinar quanto tempo a ação tem acontecido, está acontecendo. Então, nesse momento, a ênfase está na length of time of an action. Então, na duração do tempo de uma ação. Né? Então, se eu quiser especificar isso, eu utilizo, então, Present Perfect Progressive. E aí, nós temos as signal words, né? A signal word seria all day, então especificando aquela duração de tempo ali, o dia inteiro. The whole day, mesma coisa. How long, since and for. Então vocês viram assim, que são expressões que a gente já amarra com a ênfase na duração do tempo, né? De quanto tempo foi necessário para acontecer aquela ação em si, quanto tempo ela ficou acontecendo, né?
E aí, como que se dá a formação da frase? Mesma coisa que o present perfect, apenas eu utilizo no verbo no infinitivo, ao invés de utilizar o verbo no past, na terceira coluna, eu sou obrigada a utilizar o been, né? Então, have been, o verbo no infinitivo acompanhado do ing. Então, aqui, ó, I have been working all day long. Então, me dá a ideia de que eu iniciei o dia trabalhando, passei o dia inteiro trabalhando e continuo ainda trabalhando, né? Ou então, que me deu uma ideia de que ela acabou de acabar, né? Então, nesse momento eu posso utilizar o present perfect progressive. Ok? Guys, vamos lá. Simple past perfect. Então, aquilo que a gente já trabalhou também, né? Bastante ali no Jeopardy. A Mai separou um joguinho muito legal pra gente, né? Nas últimas aulas. E o Simple Past Perfect nós utilizamos em duas situações, é importante determiná-las. Mostly when two actions in a story are related to each other. Então, em sua maioria, a gente utiliza o Past Perfect quando duas ações numa história estão relacionadas. Elas dependem uma da outra, né? The action which had already happened is put into the past perfect. Então, a ação na qual ela já aconteceu é colocada no past perfect. E a outra ação no simple past. Então, assim, olha, temos duas ações no passado. Duas aconteceram no passado, não vou voltar, né? Só que uma aconteceu antes. Essa primeira que aconteceu antes, o primeiro fato, ela vai para o past perfect. O segundo fato, ele vai para o simple past. Ok? Então, é isso mesmo. The past of the present perfect. Então, aqui eles também colocam que o simple past perfect é o passado do present perfect, né? Então, não sei onde isso ajuda muito vocês. Eu acho que a primeira explicação situa vocês melhor, né? Então, se você tem ali no texto duas situações no passado em que uma aconteceu antes da outra, a primeira vai para o past perfect, a segunda vai para o simple past. Ok? Cronologicamente, passa a ser mais lógico no entendimento do texto. Então, aqui eu tenho had mais o past perfect. Então, I had worked. Yes, I had worked. Then, I fell asleep. Então, a gente pode falar em numa sequência, duas coisas que aconteceram, né? I had worked, then I fell asleep. O que aconteceu primeiro? Ok? Como que se dá essa forma, né? É o had mais o verbo no past participle, lembrando que os regulares vão acompanhado com ed, né? Simple past, regular é sempre tranquilo nesse ponto. E aí, no past perfect, eu utilizo a terceira coluna da tabela, ok? A mesma coisa, past perfect progressive. Past perfect progressive a gente usa para quanto tempo, novamente, a duração de tempo, length of time. Yes, how long something had been happening before something else happened. Então, quanto tempo alguma coisa estava acontecendo até que outra começou a acontecer, né? Então, nesse momento, a gente utiliza o Present Perfect Progressive. Então, vocês viram assim, se vocês olharem essa table, ela é bem interessante porque ela passa cronologicamente as situações, né? Elas estão bem ligadas. E quais seriam as signal words aqui nesse caso? How long, since e for, muito parecidas, né, com a do present perfect. Como que se forma o past perfect progressive? Ele se forma com o auxiliar had, mais o been, verbo to be na terceira coluna, que seria no past participle, mais o verbo no infinitivo, acompanhado do ing, né? Afinal de contas, era algo que estava acontecendo, estava ocorrendo. Então, I had been working, I had been going, ok? Então, nesse caso, eu posso utilizar o past perfect progressive, ok? Aqui, lógico, quando a gente for falar de future, já tem aqui duas explicações bem legais para vocês, ok?
Mas, basically, this is it. Ok? Daí a gente tem as conditional sentences e a gente vai falar bastante sobre isso. Ok? Guys, um outro ponto que vai ser trabalhado na prova, né, além da questão do reading comprehension e que os ajudam muito na hora de compreender é a questão do pronoun. A teacher Mayara falou bastante a respeito disso, né? E é importante olhar para isso como também uma forma de compreensão do texto, né? Então, olha só, aqui eu encontrei um site super legal, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Eu achei ele bastante explicativo, claro, everything in English. It's hard to find something in Portuguese. Então, olha só. What is a pronoun? O que é um pronome? Então, ali está falando que pronouns make up a small subcategory of nouns. Então, é uma subcategoria de nouns, substantivos, nomes, ok? Às vezes, essa nomenclatura passa a confundir um pouco a gente, né? Mas é basicamente aquilo que nós temos no português também, ok? Lógico que ele acontece numa inversão, né? Um pouquinho diferente ali, mas a sua definição é a mesma. Então, olha só, the distinguishing characteristic of pronouns is that they can be substituted for other nouns. Então, eles podem ser substituídos por outros substantivos. Então, por exemplo, se você está contando uma história sobre a sua irmã Sarah, na história, a história vai começar a soar repetitiva se você continuar falando o nome da Sarah over and over and over and over and over again. Então, ali, para evitar essa redundância, para evitar essa repetição, a gente utiliza os pronouns, ok? Então, olha só. Sarah has always loved fashion. Sarah announced that Sarah wants to go to a fashion school. Vocês não escrevem desse jeito, né? Eu espero que em inglês também isso não aconteça. Então, pensando dessa forma, é importante dominar a questão de pronouns, ok? Então, olha só. Se a gente misturar, eu achei legal que eles dão essa sequência, né? Você poderia tentar misturar by sometimes refer to Sarah as my sister. Então, você pode mudar sem mudar o sentido do texto, né? Colocá-la como minha irmã. E aí vai soar que você está se referindo a duas pessoas diferentes. Olha só. Sarah has always loved fashion. My sister announced that Sarah wants to go to a fashion school. Instead, you can simply use the pronouns she and her to refer to Sarah. Então, aqui a gente tem... Oops, sorry. Aqui nós temos Sarah has always loved fashion. She announced that she wants to go to a fashion school. Então, para que tenha uma fluência no texto, para que tenha menos redundância, é essa a importância do uso dos pronouns, ok? Então, aqui tem uma tip que eu achei bem legal. Want to make sure your writing always looks great? Grammarly can save you from misspellings, grammatical and punctuation mistakes, and other writing issues on your favorite websites. Então, eu acho que vale a pena vocês estudarem por aqui, sim, é bem legal, tem uns extras bem interessantes. Então, personal pronouns. Quais são os personal pronouns, guys? I, you, he, she, it, we, you, they. São aqueles pronomes pessoais que a gente já conhece, né? E aí, nós temos o que é antes do verbo e o depois do verbo, né? Então, eles também, no momento que eles aparecem como object. Então, the other personal pronouns are I, me, you, he, him, it, we, us, and they, them. Okay? If you learned about pronouns in school, these are probably the words your teacher focused on. We'll get types of pronouns in a moment. Então, aqui eles colocam a respeito de pronomes serem bastante versáteis, né? O pronoun it, isso é importante, né? Pode se referir a tudo, né? Desde que seja no singular. Então, a tudo que for diferente de pessoa, a gente utiliza o it, ok?
Por isso que a gente precisa de algo que é antecedente. É isso que ele está falando. That's why you need an antecedent. Então, o antecedente seria um substantivo ou uma frase substantiva que você menciona no começo da frase ou da história e depois você substitui por um pronome. Então, gente, assim, a intenção toda de estudar o pronome é justamente a compreensão do texto. Foi aquilo que a Teacher Mayara falou, ele retoma algo que foi dito antes. É esse o termo antecedente, ok? Nesse exemplo aqui, nós temos, que está destacado, assim, ó, my family drives me nuts, but I love them. Né? O them está se referindo a quem? A my family, who drives me nuts. Ok? Então, eu fiz uma referência antes para falar o them. The sign was too far away for Henry to read it. Esse it está fazendo referência ao quê? Se ele precisa ler, estava muito longe para ler. Ler o quê? The sign. Ok? Então, uma das técnicas interessantes seria perguntar, ok, what, where, who. Ok? Isso ajuda. Sarah said she is almost finished with the application. Tá, Sarah said she is almost finished with the application. Então, Sarah said. Ok. Who said what? She is almost finished. Faz referência a ela. Lógico, aqui os exemplos são bastante claros. No texto, geralmente ele usa um this, um that, que é um pronome demonstrativo. Outro tipo de referência que a gente vai falar agora. Ah, tá. Os nossos queridos relative pronouns, né? Guys, os relative pronouns são os que mais são utilizados para fazer referências e dar fluência ao texto. Então, nós temos isso. Ó, relative pronouns make up another class of pronouns. Então, ele é de outra classe, né? Eles são mais complexos. They are used to connect relative clauses to independent clauses. Então, ele é utilizado como um connector, como uma conjunction também. Often, they introduce additional information about something mentioned in the sentence. Relative pronouns include that, what, which, who, and whom. Traditionally, who refers to people, and which and that refers to animal or things. Então, who, obviamente, pelo nosso contexto ali também de conhecimento sobre as question words, passa a ser quem, se refere a uma pessoa, né? Which, that and what, situações, coisas, animais, coisas diferentes de seres humanos, ok? Aí aqui eu tenho um exemplo. The woman who called earlier didn't leave message. Certo? Então, esse who faz referência à mulher que ligou e não deixou mensagem. All the dogs that got adopted today will be loved. Né? Então, all the dogs, esse that faz referência a dogs, algo que foi dito antes. My car, which is nearly 20 years old, still runs well. Nesse caso, gente, o which, ele é utilizado para justamente falar sobre essa parte de introduce additional information, sobre algo mencionado na frase. Né? Então, esse é o exemplo de informação extra, né? É o que a gente chama de aposto, ok? Então, olha só. Whether you need commas with who, which, or that depends on whether the clause is restrictive or non-restrictive, ok? Então, é exatamente isso. A gente utiliza commas, as vírgulas, lembra aquela aula de punctuations, né? Depende se você está falando de uma frase restritiva ou não restritiva, ok? Aí vocês devem analisar caso a caso. Eu não vou entrar no who versus whom, ok? Porque é um dilema e quase ninguém mais usa o whom, ok? Mas seria algo para a gente falar como uma curiosity later, ok? Eu prefiro hoje, então, focar nos demonstrative pronouns e indefinite pronouns que provavelmente vão cair na prova. Ok, guys, so demonstrative pronouns, I'm sorry. It's been a long time that I'm in the same position.
This, that, these and those. Ok? São os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, né? Esses, aqueles, teacher, aquela coisa, né? Quão longe eu tenho que estar. They take the place of a noun or noun phrase that has already been mentioned. E eles também utilizam, eles tiram o lugar de um substantivo ou de uma frase substantiva que já foi mencionada antes, né? Que havia sido mencionada antes. This is used for singular items that are nearby. Gente, nearby, né? Não existe uma coisa exata, né? Então, o contexto me ajuda nesse momento. These is used for multiple items that are nearby. Então, these, esses aqui que estão perto, né? Distant can be physical or metaphorical. Por isso que eu tô dizendo que não é uma receitinha de bolo. Tem que entender o contexto, ok? Here is a letter with no return address. Who could have sent these? What a fantastic idea. This is the best thing I've heard all day. If you think gardenias smell nice, try smelling these. Okay? That is used for singular items that are far away. Those is used for multiple items that are far away. Gente, de novo, físico ou metafórico, interpreta. Leva em consideração outras situações, leva em consideração figuras, leva em consideração outros tipos de expressão, tá bom? Nesse momento também não é uma receita de bolo, essa interpretação. Interpretation is everything, ok? Agora, pronomes indefinidos e reflexive pronouns, ok? Pronomes indefinidos, gente, são usados quando você precisa se referir a uma pessoa ou alguma coisa que não precisa ser especificamente identificada, né? Então, some common indefinite pronouns are one, other, none, some, anybody, everybody, and no one, okay? Everybody was late to work because of the traffic jam. It matters more to some than others. Nobody knows the trouble I've seen. Então, está falando mais da situação sem delimitar as pessoas, sem identificar as pessoas. Ok? Aqui nós temos também... olha que dica interessante. Quase que passa. Quando pronomes indefinidos... Quando a função dos pronomes indefinidos for de sujeito, de uma frase, ou de uma oração, eles geralmente virão no singular, né? Então, eles vão vir sempre no singular. Reflexive and intensive pronouns. Aqui a gente está falando, então, sobre ações que cada pronome, né? Cada pessoa faz e sofre, né? Então, aí a gente utiliza e sempre eles terminam em self, no singular, selves, no plural. Então, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Para que a gente usa? Quando ambos, o sujeito e o objeto do verbo, se refere à mesma pessoa ou coisa, né? Eles sofrem a ação e fazem a ação, como a gente já falou. Ok? Guys, e aí a gente tem os possessive pronouns. Rapidamente. My, your, its, her, his, her, our, their. E whose are used to show that something belongs to an antecedent. Gente, para falar justamente, eu uso os pronomes possessivos para falar de posse, certo? Então, Sarah is working on her application. E eu falo o que é dela, né? Application. O que é diferente quando eu utilizo o possessive pronoun. Are mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay? The absolute form can be substituted for the thing that belongs to the antecedent. Então, assim, are you finished with your application? Sarah already finished hers.
né? Então, a Sarah já terminou o dela. Você já terminou com a sua aplicação? Né? Aplicação não, pelo amor de Deus, que horror. Inscrição, né? Are you finished with your application? A Sarah já terminou a dela. Então, a dela, sem precisar retomar e repetir application, me permite apenas com o uso do possessive pronoun e não do possessive adjective. Aqui. E aí, gente, eu tenho aqui uns interrogative pronouns, ok? Que são relacionados às question words. Então, olha só, interrogative pronouns are used in questions. The interrogative pronouns are who, what, which, and whose. Who wants a bag of jelly beans? What is your name? Which movie do you want to watch? Whose jacket is this? E, né, e que ele aparece como interrogative pronouns, que vocês já conhecem também. Ok? Guys, for today, I think I have covered everything. Yes? Então, foi. Hoje nós vimos ainda um pouquinho a mais, né? Simple past, past continuous, past perfect continuous. Ainda dei uma retomada em present perfect para vocês. Pronomes definidos, indefinidos, demonstrativos, relativos e reflexivos. Ok? Eu espero que tenha ajudado a lembrar. Ok? E see you guys in the live. Vejo vocês ali então na nossa live. Ok? Bons estudos e cuidem-se. Take care. Bye!